Olá, mulher cheia de poder, tudo bem com você? Para quem não me conhece, meu nome é Fabiana e seja muito bem-vinda a esse canal. Antes de mais nada, eu quero te pedir, deixe o seu joinha aqui, curte esse vídeo e compartilhe com o máximo de mulheres que você puder. Eu acredito que esse conteúdo pode ajudar alguém que você conheça, assim como tem ajudado algumas pessoas e que eu já tenho recebido feedback, então eu fico muito feliz. Então, embarca nessa comigo, se inscreve nesse canal, acompanhe os meus vídeos, compartilhe, porque o intuito desse canal é ajudar mulheres no seu dia a dia, nos seus conflitos. Então, embarca aqui comigo, eu te agradeço desde já. Então, meninas, hoje o tema é sobre influência. E eu tenho pensado nesses dias sobre o poder da influência. E tem um certo título, se é que eu posso dizer que é título, que hoje em dia está muito em alta, que é digital influencer, e que isso me causa até arrepio, sabe? Porque, na verdade, eu tenho pensado, né, em que tipo de influência realmente essas pessoas têm exercido sobre as outras, né? Quais são os seus conteúdos que podem agregar, contribuir para o crescimento pessoal de cada um? E eu confesso que a grande maioria eu acho muito vazia, né? E eu estava analisando esses dias, né? Para quem está inteirado da mídia, não faz muito tempo aconteceu uma festa de uma digital influencer e que nessa festa tinham, acho que a grande maioria também era digital influencer. E assim, as coisas absurdas que aconteceram, sabe? A falta de respeito até com o nosso momento, né? Enchendo um lugar de pessoas. E algumas digitais influencers, né? Sendo glamourizada porque beijou mais de não sei quantos rapazes. Outra achando o máximo porque estava tão bêbada que pegou um táxi de um estado para o outro e quando ela se deu conta ela tinha acordado no outro estado. Enfim. E aí o que eu trago isso para a nossa realidade, né? Infelizmente, muitas pessoas, né, muitas mulheres, elas têm visto esse tipo de conteúdo e elas, de certa forma, elas se iludem, né? Porque é tudo muito glamuroso, vamos dizer assim, né? As roupas, os recebidos das pessoas, né? As viagens, né? As festas. E às vezes uma dona de casa está tão frustrada com o seu cotidiano, com a sua rotina, não é mesmo? Cuidar de filhos, cuidar de casa e às vezes trabalhar fora também, é jornada dupla em casa, no trabalho. E aí, o que acontece? Aí ela começa a olhar esse tipo de conteúdo e ela começa a desejar aquilo para a vida dela. E de certa forma, sem perceber, ela está se expondo à influência desse tipo né, de pessoa, desse tipo de vida. Né? Ainda que ela não tenha, ela se expõe, ela deseja aquilo. E eu tenho visto, né, que tantas casas, tantas famílias, tantos casais, tantos pais e filhos têm tido um relacionamento tão conturbado. Eu acho que hoje é muito mais normal você ver uma família desestruturada do que uma família que tem uma base muito sólida, sabe? Uma base assim de companheirismo, uma base de respeito, uma base de cumplicidade, de entender o que é de fato uma família, né? Como a família deve se portar uma com a outra. Isso, infelizmente, está muito raro hoje em dia. E quando a gente vê uma família assim, a gente consegue identificar, é como um elefante branco na sociedade. Tipo, uau, que família máximo! Só que aquele máximo era para ser, na verdade, o comum e não o contrário. Então, os valores estão muito invertidos hoje em dia, né? E aí eu trago isso, né? Como o meu conteúdo é para mulheres, eu trago isso para nós, né? Que tipo de influência a gente tem se exposto? Eu posso dizer para você, eu sou uma pessoa que eu conheço muita gente, me relaciono com muitas mulheres, mas eu conto em uma mão
o número de mulheres que eu decidi que vão influenciar a minha vida. Eu vou citar 3 delas aqui. Uma, ela é muito conhecida, que é a Viviane Martinelli, que ela é de Criciúma, é uma mulher que eu decidi me expor à influência sobre a vida dela, porque ela tem uma família estruturada, ela tem uma sabedoria, ela é uma mulher assim espetacular. A outra, a mídia não conhece, mas eu conheço, que se chama, né? Vou pedir licença aqui para ela, de citar o nome dela, Beatriz Martins, Bia Martins. Ela é a esposa do meu pastor. Quem é a Bia Martins? É uma mulher comum, que é mãe do Benício, que hoje é um menino que está crescendo, fez 4 anos esse ano, e ela está vivendo o momento mãe dela, o momento família, mas ela é de uma sabedoria incrível. E como eu vejo os valores tão fortificados na vida dessa mulher, eu me exponho, eu já falei isso para ela, olhando no olho dela, que eu decidi me expor à influência da vida dela. Por quê? Porque eu sei que ela tem algo de bom, eu posso atrair algo de bom para minha vida, para minha família. E uma outra é uma amiga minha, mais de 30 anos, que é ela que me apresentou o evangelho, que ela cuidou de mim. Ela é 2 anos mais velha que eu só, mas ela fez um papel de mãe na minha vida num momento muito crítico, onde eu estava afastada da minha mãe, onde eu morava com meu pai biológico e que nosso relacionamento não era saudável. E eu acredito que Deus levantou aquela mulher, que na época era uma moça, uma jovem, mas ela tinha uma autoridade sobre a minha vida e eu respeitava, porque eu entendia que aquilo era espiritual. E eu via o Senhor cuidando de mim através da vida dela. Então, essas 3, as outras eu não vou falar aqui, mas essas 3 eu expus para vocês. São as que eu me coloco debaixo dessa influência. Então, assim, não é qualquer pessoa que eu decido me expor. Eu aprendo com as pessoas, mas eu decido me expor às influências que eu quero para minha vida. Então, a gente, quando tem esse entendimento, a gente livra a nossa casa de muitos males, a gente livra a nossa família, a gente se livra como mulher desses males, porque a inversão de valores está muito grande. Então, o que eu quero dizer aqui? Como é que está a sua casa? Como é que está o seu relacionamento com os seus filhos? Como é que está o seu relacionamento com o seu marido? Como vocês, como casal, veem a vida, né, de casamento? Como vocês conseguem conduzir a família de vocês? Então, às vezes as pessoas elas estão com uma casa bagunçada, um casamento em desordem, não consegue se relacionar com os filhos, de repente o filho está na fase da adolescência, que é uma fase muito complicada, mas que a gente tem que saber lidar, tem que ter a sabedoria para lidar com eles. E às vezes as mulheres se colocam debaixo de influências tão ruins que elas, sem perceber, elas vão reproduzindo dentro dos seus relacionamentos alguns comportamentos que condizem esse tipo de influência. E é onde vão afastando, sabe? É onde vai afastando os valores da família, valores que realmente importam e valores que realmente solidificam a sua casa. Como eu já falei lá no outro vídeo, né? A mulher, ela é a base, ela é a coluna da casa. Então, se uma mulher ela não estiver bem estruturada, essa mulher, ela não vai ter uma base sólida, ela não vai ser a base sólida da sua casa, ela não vai ter uma casa em harmonia, ela não vai ter um relacionamento familiar bem sucedido. Lá em Provérbio 24:3, diz assim: com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece. Então, assim, a gente busca a sabedoria, né? O entendimento das coisas. E aí, com o entendimento, né, do que é melhor para a nossa família, com o entendimento de como a gente, como mulher, deve se portar diante dos desafios da nossa família, quando a gente entende tudo isso que é a sabedoria,
a gente coloca isso em prática e a sabedoria é estabelecida na nossa casa. E aí sim as coisas começam a fluir da melhor maneira, né? Lá em Tiago fala assim, ó, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, ser-lhe-á dado. Olha que coisa linda, tá em Tiago 1:5. Que coisa linda. Então, se você diz assim, ai, mas eu não tenho sabedoria, ai, mas eu não sei, eu não sei, eu não tenho papa na língua, porque eu não sei conversar, porque eu sou estourada, porque não. Peça a Deus. Deus dá. A palavra dele diz isso. E eu falo por experiência própria. Se um dia a minha amiga Alessandra, essa aqui, né, que eu falei que é uma das que me influencia, ela topar, porque ela é extremamente tímida, fazer um vídeo aqui comigo para mostrar para vocês, hoje, assim, eu me considero uma mulher sábia, uma mulher que edifica a casa, até porque eu tenho esse relatório da minha família, né? Eu ouço isso dos meus filhos, eu ouço isso do meu marido. Então, mas assim, não foi sempre assim. Então eu não nasci sabendo. A gente, quando se expõe à palavra, ela transforma. A Bíblia fala para a gente renovar a nossa mente, né, com a palavra. Então, assim, é a renovação da mente. Coisas que antes eu achava muito normal, hoje eu olho e eu fico chocada. Eu digo, não, isso não é normal. Não, isso para minha família não é e nunca vai ser normal. Então, assim, essa sabedoria a gente pode adquirir sim. Ninguém nasce sábio. A sabedoria vem de Deus, a gente tem que buscar. Então a gente busca, pai, eu quero, me ajuda a ter sabedoria, Deus. Deus, eu preciso de sabedoria para lidar com os meus filhos. Eu preciso de sabedoria para lidar no meu casamento, na minha casa, nos desafios do meu trabalho, como é que eu faço isso. E Deus dá, sabe? Às vezes vem um insight dentro de você para uma solução de um problema. É Deus te inspirando para resolver aquele problema. Então você é capaz, como eu já disse lá no meu primeiro vídeo, ei mulher, você é uma mulher cheia de poder. A mulher, ela tem um poder dentro de si, só que muitos ainda não sabem. E quem depositou esse poder foi o próprio Deus. Mas a gente tem que usar esse poder da forma correta. Porque infelizmente algumas elas têm usado esse poder para autodestruição. Então, ao invés de ser um poder que seja curador, um poder restaurador, se torna um poder destrutivo. Então, assim, o poder há em nós. Agora, basta a gente canalizar ele para a direção certa, para fazer a coisa certa, né? Tem lá também um versículo em Provérbio, que eu já falei aqui em outro vídeo, que eu amo Provérbio. Quando vem orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com o humilde. Então, assim, a mulher que é orgulhosa, que ela não se dobra, que ela não reconhece que ela errou, e ela não reconhece, tipo assim, eu preciso ter sabedoria para lidar com isso aqui. Eu não consigo, eu sozinha eu não vou conseguir. Se ela não tiver essa humildade e ela continuar nessa altivez e ela não buscar essa ajuda, a tendência é ter relacionamentos destruídos, conturbados, ela mesmo se frustrar, se sentir fracassada, mas ao mesmo tempo não querer se dobrar para as pessoas, mas por dentro tá corroída, né? Por tanto frustração. Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem um momento de se dobrar e dizer, ok, eu sozinha não consigo, eu preciso de ajuda. E essa ajuda, o socorro vem, e esse socorro vem de Deus. Então, assim, procure buscar, busque, assim, ter Deus como, assim, o seu primeiro socorro sempre. E você vai ver que muitas coisas começam a mudar a partir de você, né? Não espere que o outro muda, mas a partir de você, mulher, as coisas podem mudar dentro da sua casa. Você é um agente de mudança. Uau, isso é muito poderoso. Você é um agente de mudança na sua casa. Ó, o poder da influência que eu me exponho é o tipo de influência que eu atraio. Então, olha, cuidado com que tipo de influência você está se expondo. Decida se expor de propósito a influências que possam agregar à sua vida familiar, agregar na sua vida pessoal. Decida se expor a esse tipo de influência. Você pode ter uma família transformada a partir da sua mudança. É só você
se alinhar, se alinhe com isso e se exponha à influência certa, se exponha, se valorize. Mulher, dê-se o valor que você tem, ensine as suas filhas a se valorizarem, né? E o valor não está em muito se expor, em atrair olhares, né? Isso não é poder. Na verdade, eu acredito que isso é se deixar ser invadido. Então, se exponha da maneira certa também. Ensine as suas filhas a se colocarem de uma maneira que elas se respeitem e se façam respeitar pelas outras pessoas. E veja muito bem que tipo de influência que as suas filhas estão se expondo, os seus filhos estão se expondo, e converse com eles a respeito disso. E seja você a maior influenciadora sobre a vida dos seus filhos. E eu não estou falando de ser manipuladora, eu estou falando de ser influenciadora. Os seus filhos olharem para você e dizer assim, uau, eu quero isso. Uma vez o meu filho, quando ele era menor, a gente estava comendo, fazendo um lanchinho à tarde, e a gente conversando, e ele com a mãozinha assim no queixo, olhando pra mim, com um olharzinho de apaixonado, eu nunca esqueço disso. E ele falou pra mim assim, mamãe, o dia que eu casar, eu vou querer que a minha mulher seja igual a você. E aí eu falei pra ele, filho, a mamãe já está orando e eu creio que Deus já está preparando uma esposa sábia, uma mulher cheia do poder de Deus, uma mulher que honre a sua família, saiba dos princípios de Deus, e ela vai ser exatamente aquilo que Deus criou ela para ser. E ela vai ser uma bênção para sua vida. Ela não vai ser igual a mamãe, mas ela vai ser uma mulher maravilhosa para você, como você vai ser um grande esposo para ela. E assim, aquilo me encheu, sabe, de felicidade de ver que o meu filho se espelha em mim, tipo assim, uau, eu quero uma esposa como a minha mãe. Então, cara, isso pra mim assim, vale mais do que um anel de diamante. Por quê? Porque eu sei que eu tô deixando um legado para os meus filhos e isso é muito importante. Então, que tipo, né, de influência você tem exercido sobre os seus filhos? A maneira de lidar com eles, a maneira de você conversar, a maneira de se impor com eles em relação à sua autoridade. Cuidado com o que você tem falado, com o que você tem feito. Isso pode ser muito abençoador, mas dependendo se você agir errado, pode ser muito destrutivo. Então, mulher, seja bênção, seja aquela que constrói valores dentro do coração dos seus filhos e não que destrói os sonhos, que destrói as expectativas no ser humano. Então, assim, muito cuidado, muito cuidado. Essa é uma responsabilidade que nós temos, né? E você tem que entender que é o que nós somos que vai determinar o resultado, né? De um grande conflito que a gente tem, de um grande desafio. Não é o que nós temos. Porque às vezes existem famílias que têm tanto dinheiro, mas no momento de uma crise elas não sabem lidar com a crise e a família é destruída. Por quê? Porque elas não colocam o que elas são de fato. Ou senão elas não aprenderam a se construir da melhor maneira e colocam o que elas são por causa do que têm e acabam destruindo a própria família. Entende o que eu estou falando? Então, assim, é o que nós somos que vai determinar o resultado diante de um desafio na nossa vida. Então, a gente tem que entender que tipo de pessoa eu estou construindo em mim para que no dia da tempestade eu possa ser o abrigo para minha família. Que tipo de tempestade pode chegar que eu esteja preparada para dizer assim, eu estou aqui e eu vou ser a coluna que vai continuar estruturando essa família, porque esse poder está em nós. E não, mais uma vez eu vou dizer, eu não quero trazer peso para a mulher, mas nós temos o nosso papel e a gente tem o poder de destruir, mas a gente tem o poder de construir. Então, seja você a influência correta para sua família. Não se espelhe em influências que não podem trazer nada de bom para sua família.
procure, mesmo que pessoas que você não conheça pessoalmente, mas procure pessoas que tenham algo de bom para te oferecer. E se exponha a esse tipo de influência. E você fale, Deus, eu decido me expor à influência da vida dessa pessoa. Eu quero me expor a essa influência. E você vai ver os resultados que você vai ter na sua vida. Mulher, seja você uma boa influenciadora e seja você aquela que vai filtrar o tipo de influência que tem na sua casa e na sua família. Porque o poder de estabelecer a paz dentro da casa está em mim, está em você. Então, sejamos nós as influenciadoras da nossa família. Então, espero que eu tenha ajudado você nessa reflexão, assim como essa reflexão me fez analisar muita coisa e rever algumas coisas dentro de mim, ok? Mulher, seja abençoada na prática da palavra e até o próximo vídeo.